Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Aqui é um dos administradores da página O Caminho para o Novo Mundo. Eu resolvi fazer esse áudio, que vai ser breve, espero que seja breve, para falar a respeito de um assunto que ainda traz muitas dúvidas a estudantes, a testemunhas de Jeová já veteranas, a alguns irmãos que estão há algum tempo estudando, né? A Bíblia com as testemunhas de Jeová que estão progredindo, que é no que diz respeito ao uso de barba por parte das testemunhas de Jeová. Muitas vezes nós nos deparamos com postagens aqui na página, né? Muitas vezes não, de fato são poucas as vezes que a gente faz essa postagem, embora pudéssemos fazer mais vezes, e isso seria até bem merecido. Onde há irmãos em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil, onde se observa esses irmãos fazendo uso de barba, né? Uma barba ali bem feita, modesta. E o que acontece? Alguns irmãos, eles acreditam que quando nós estamos a postar estas imagens desses irmãos que fazem uso de barba, que a página está promovendo o uso da barba. Isso é falso. Isso é falso. Primeiramente porque você postar irmãos que estão usando barba ou que estão usando uma roupa típica de uma região, de um país, de um território, como por exemplo na Escócia, onde o kilt é utilizado por alguns irmãos, significa que você está promovendo isso? Isso seria perder a noção do equilíbrio, seria um senso do ridículo, né? Perder o senso do ridículo, dizer que estamos promovendo. Não. Acontece que há uma diversidade óbvia dentro de uma organização que ela é internacional, em variados modos, como costumes regionais, tradição, enfim. E é preciso que nós tenhamos a capacidade de fazer essa avaliação, essas distinções e entendermos que, mesmo que haja uma unidade nas nossas crenças, na nossa teologia, isso não significa que não haja uma diversidade cultural, uma diversidade de costumes, de gostos. Por exemplo, vamos pegar só um exemplo. Algumas testemunhas de Jeová optaram pelo veganismo, algumas testemunhas de Jeová optaram pelo vegetarianismo, outras testemunhas de Jeová optaram por abster totalmente de bebidas alcoólicas. Significa isso que nenhuma testemunha de Jeová, então, deve beber álcool moderadamente ou comer carne? É óbvio que não. Isso é uma questão pessoal. Porque a Bíblia não traz uma especificação, uma ordem direta de que nós devemos comer carne ou não. Pelo menos não nós cristãos. Óbvio que se estivéssemos falando do judaísmo, não seria possível o veganismo, pois era necessário, na Páscoa, conforme nós bem entendemos do texto, comer carne, pelo menos nessa ocasião. Porém, nós não somos judeus, não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da benignidade imerecida, nós estamos debaixo da concessão dada a Jeová, por meio de Jesus Cristo, a nós de usarmos a nossa liberdade para não sermos libertinos, mas sim livres para assumir, né, diante do que está exposto nas Escrituras, a liberdade de escolher o que é certo e o que é errado naquilo que a Bíblia não dá uma orientação, naquilo que a Bíblia não traz nenhum ordenamento. Você vai seguir então por princípios. Então, digamos, vamos pegar o exemplo aqui, tá, da bebida alcoólica. Você vai decidir se é errado ou não beber bebidas alcoólicas. Mas você não vai decidir simplesmente sem nenhuma consulta às Escrituras, que é a nossa norma, a nossa direção, a nossa luz. Então, diretamente falando, objetivamente falando, é errado beber bebidas alcoólicas? A resposta é: depende. Aí você dirá, depende do quê? Ora, depende das circunstâncias, depende da sua situação, depende de onde você se encontra. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre teve problemas com álcool, é óbvio que beber bebidas alcoólicas para você pode sim ser um problema, pode sim ser errado. Se você convida alguém que teve muitos problemas com álcool, lutou contra isso, se libertou ou luta, persiste ainda em se manter longe da bebida alcoólica, e ao chegar esse convidado na sua casa você lhe oferece bebida alcoólica, seria isso errado? Sim. Você estaria induzindo ele ao erro, ao pecado, pela fraqueza que ele tem. Você talvez não tenha essa fraqueza, então para você não é errado. Para ele seria errado e a sua atitude seria errada. Então beber bebidas alcoólicas pode ser errado ou não. Então você tem que ter
essa capacidade de avaliar. A fé que você tem, né, para consigo mesmo e para com Deus. Você não se condena naquilo que é a prova. Agora, seu irmão, talvez esse do exemplo, que tenha problemas com a bebida, ao se deparar com o copo diante dele que você lhe oferece, talvez ele venha a tropeçar por causa da sua fé, a fé que você tem para você, mas ele não. Então ele já vai tomar aquilo em fraqueza de fé, com medo, e pode sim acabar tropeçando, e aquilo ali ser como se fosse a catapulta que conduzirá ele a novamente cair no que a Bíblia chama de bebedeira, né? E isso seria terrível. Então veja, o que eu estou dizendo aqui é um exemplo de coisas que a Bíblia não diz de forma determinativa, objetiva, se é errado ou não. Assim, nós devemos levar em consideração que é possível, irmãos, que hajam outras coisas dentro da nossa rotina cristã, da nossa vida cristã, na interação que temos com os nossos irmãos, que a Bíblia não seja taxativa, que a Bíblia não diga que é isso ou aquilo, e que você terá de avaliar com base no seu conhecimento bíblico, nos comentários que outros irmãos maduros também darão sobre aquele assunto e no que a Bíblia diz. E aqui entra a questão do uso da barba. Por exemplo, é errado uma testemunha de Jeová usar barba? Bem, isso depende. E por que depende? Primeiramente, nós temos de levar em consideração que tudo o que nós fazemos vai se refletir nas outras pessoas. Vai se refletir nas pessoas com quem nós trabalhamos, na escola, enfim, dependendo da sua idade. Tudo isso, todo o seu comportamento, suas ações, sua vestimenta, tudo reflete nas outras pessoas. E não adianta, não é cristão você simplesmente dizer que eu não me importo com o que os outros acham. Isso não é verdade. Quem diz isso, na verdade, está sendo desequilibrado. Olha, imagine uma pessoa dizer, eu não me importo com o que os outros acham. Será que uma pessoa dessa sairia nua na rua? Ela não sairia. Por quê? Porque ela se importa com o que os outros acham. Ela sabe dos efeitos negativos que as ações delas podem ter, tanto para si quanto para os outros. E nós vivemos em sociedade, e se vivemos em sociedade, temos de levar em consideração a opinião da sociedade e dos outros. Desde que isso, obviamente, não fira princípios bíblicos, ordens bíblicas. Então, veja, você deve se importar com o que os outros acham. Sendo que, se isso que eles acham é algo equilibrado, se a exposição que eles fazem das opiniões deles seja algo sensato e equilibrado, e que também não tire a sua liberdade. Porque uma coisa que muitas vezes acontece é a pessoa dizer que isso lhe causa desconforto, ou ela não gosta disso, na verdade, às vezes ela está simplesmente transmitindo a opinião dela. Ok, as opiniões das pessoas devem ser respeitadas, mas também você não deve deixar de viver a sua vida com base na opinião dos outros. Por quê? Se fosse assim, imagine, de repente você viria alguém dizer, olha, eu não acho legal vocês pregarem de casa em casa. A maior parte das pessoas acha isso invasivo. Olha, imagina se nós fôssemos levar em consideração essa opinião e dissermos, né? E virmos a dizer que então com base nisso nós vamos parar, porque isso tem se tornado uma pedra de tropeço para as pessoas. Olha, isso seria um disparate. Óbvio que não. Nós continuamos a fazer esse trabalho, porque nós sabemos que, embora respeitemos essa opinião dela, e ela tem o direito de não receber uma testemunha de Jeová na sua casa, não ouvir a nossa pregação, isso não fere, de fato, nenhum princípio moral. E nós não somos invasivos, porque nós sempre optamos por convidar a pessoa à oportunidade de nos ouvir. E não invadimos a casa de ninguém, e não invadimos o território ou a denominação religiosa de alguém para fazer isso, não. Assim também nessas questões, como o uso da bebida alcoólica, como o uso de certos alimentos, como carne, enfim, né? E também com relação à barba. Então veja, seria extremamente errado uma pessoa dizer assim, olha, ele usa barba e isso me faz tropeçar. Ora, você pode dizer que ele usar uma barba pode fazer com que você se sinta desconfortável quanto à visão que você tem. Algumas pessoas não gostam de barba, não gostam, acham feio. Agora, isso é uma opinião. Agora, dizer que isso lhe faz tropeçar porque ele induz a infringir o mandamento bíblico, ora, isso é falso. Isso é infantilidade. Isso é falta de conhecimento bíblico e de maturidade. Qual é o princípio bíblico ou qual é o mandamento bíblico que está sendo infringido por alguém que opta por usar barba? Qual mandamento? Onde é que está escrito? Você consegue achar o texto? Não, você não consegue, porque não existe. E naquilo que não existe uma lei, uma ordem,
você não estabelece ordem. Da mesma forma, aquele que diz, olha, eu opto por não usar. E eu sugiro que a maior parte dos irmãos não usem. Ele está errado nisso? Não, é a opinião dele. Veja, a opinião de uma pessoa deve ser respeitada. Não significa que você tem de aceitar e seguir se essa opinião, ela realmente é uma opinião e não um ordenamento bíblico. Não, um princípio claro das escrituras a ser seguido. Você, por exemplo, não vai aceitar essa sugestão como mera opinião. Por exemplo, olha, eu acho que nós temos de amar todos os nossos irmãos cristãos. Você não vai dizer, olha, essa é a sua opinião. Não, você não pode dizer isso nessa questão. Por quê? Porque isso é uma ordem bíblica. Você tem que amar o seu irmão. Você deve amar, você deve nutrir esse sentimento. Agora, você pode sim aceitar a opinião de alguém, por exemplo, com relação ao uso da barba, e dizer, mas eu não concordo com você. Não existe nenhuma passagem nas Escrituras e não existe nenhuma passagem dentro das revistas, a Sentinela ou Despertai, que diga que é errado ao cristão fazer uso de barba. Então é importante que você saiba fazer a distinção entre opinião, sugestão, orientação e ordem. Uma coisa é ordem, uma coisa é norma, outra coisa é sugestão. Há irmãos que fazem uso de barba em outros países e até mesmo no Brasil. Há irmãos que fazem uso de barba em outros países e até mesmo no Brasil. Isso é fato. Você não discute com relação a fatos. Isso é evidente. Você não precisa pedir provas da evidência, porque ela é evidente. Então, o que nós temos já diante dessa evidência? Que não tem nada na Bíblia que diga que isso é pecado. Que não tem nada nas Escrituras que diga que isso é errado. Porque existem irmãos que fazem uso. Você dizer que não há nenhum irmão do corpo governante que faça uso, ou que não há nas nossas publicações nenhuma imagem específica que faça uso, não significa que seja errado. Você consegue compreender isso? Você consegue fazer a distinção entre uma coisa e outra? É preciso que você seja maduro para isso. Então veja, alguém pode dizer que se não está lá nas publicações, e se os irmãos do corpo governante não há nenhum que use, portanto, é errado. Não, não é. Isso é uma avaliação incorreta. Essa é uma interpretação circunstancial equivocada. Equivocada. O que temos é que os irmãos não dão a visibilidade que talvez poderiam dar a esses outros irmãos por um motivo extremamente subjetivo. Subjetivo no quesito o quê? Corpo governante. Talvez os irmãos tenham seus motivos para não dar visibilidade para esses irmãos em publicações, ou até mesmo por não haver entre eles alguém que faça uso de barba. Talvez o caso é que eles simplesmente não haja entre eles ninguém que goste. Ou criaram uma norma específica para eles, para esse espaço. Mas eles não têm como dizer que isso é antibíblico ou que não as escrituras vá contra isso aí, quando não há. E muito pelo contrário, quando outros irmãos fazem uso ao redor do mundo. Então, isso é fato. Você não precisa discutir sobre isso. Você pode discordar do fato de algum irmão usar barbas. Olha, eu não gosto, eu não acho legal, eu acho que você não deveria usar. Perfeito, você tem direito a dar a sua opinião. É sua opinião e nós devemos respeitar. Assim como devemos respeitar a opinião daqueles irmãos que dizem, não, eu quero fazer uso, eu gosto, eu acho legal, minha esposa gosta. E eu quero até mesmo, às vezes, tampar uma mancha ou um corte que eu tenho no rosto, enfim. Né? Porque imagine se alguém dissesse, olha, eu tropeço na fé, eu acho que é escandaloso, eu acho que não é condizente com a cultura local o uso do bigode. Eu acho feio, eu acho que não deveria ser usado. Será que com base nisso os outros irmãos que usam bigode deveriam tirar o bigode, todos eles, em todo local? Não, obviamente que não. Isso é pessoal, é a decisão dele. E você não pode dizer que, mas o bigode, ele é um costume local. Olha, irmãos, a barba também. Você consegue ver pessoas usando barba em todas as culturas, em todos os locais. Pelo menos na grande parte dos locais onde as testemunhas de Jeová estão ativas, operando. Vamos citar o Brasil.
Uma pessoa equilibrada, uma pessoa honesta, veja o que eu estou dizendo, uma pessoa honesta com a realidade, ela não teria como dizer que no Brasil não é costume usar barba. Nós vemos pessoas usando barba em todos os locais. Entendeu? Então tem que haver um equilíbrio. Quando você analisa a realidade e você faz essa avaliação, você não tem como dizer que não faz parte da cultura local o uso da barba. Mas mesmo que não fizesse parte das questões locais. Ora, desde quando um cristão se vale da cultura local de um país para avaliar aquilo que é certo para ele? Desde quando? Não é a Bíblia que é a nossa regra de fé? Não são as Escrituras que é a nossa norma de fé e de proceder diário na vida? Sim. Então veja, assim como a barba e o bigode são opções de uso dentro da nossa localidade, digo Brasil ou qualquer outro lugar onde as testemunhas de Jeová estão atuando, e isso é uma liberdade que cabe a cada um deles, é sem nexo, é desequilibrado dizer que isso não faz parte da cultura local. Você vê pessoas usando, você vê pessoas na mídia, você vê pessoas, quer sejam religiosas, políticas ou não, fazendo uso da barba. E você não consegue perceber nenhum tipo de discriminação, tanto na mídia, quanto nas mídias mais populares, como Facebook, YouTube, ou seja, e outras mais, pessoas que fazem uso da barba sendo discriminadas. Você não vê alguém chegando lá dizendo, poxa, você usa barba, logo você é isso ou aquilo, logo você está afiliado a isso ou aquilo. Não, você não vê. Por quê? Porque é parte da cultura local. Então dizer que, veja, na altura em que nós vivemos, dizer que a barba, o seu uso está associado a questões culturais, costumes locais, isso é falso. Porque nós vemos ela sendo usada na maior parte dos locais do mundo, onde principalmente as testemunhas de Jeová estão operativas, né? Atuantes. E assim como nós respeitamos quem faz o uso, por exemplo, do bigode, embora alguns irmãos não gostem de usar, embora alguns bigodes algumas pessoas possam achar feio, anti-higiênico, né? Porque ao se alimentar ou beber algo, cutículas ou pedaços desses alimentos ficam ali. Isso é uma opinião, isso é um gosto. E cada um sabe como pode fazer a higiene de si mesmo. Não compete a mim e a você determinar o padrão de uso, de comportamento, de higienização do nosso irmão. Por favor, vamos ser equilibrados. Então, assim como o bigode, a barba. Cada um deve ser maduro o suficiente para avaliar dentro de uma perspectiva bíblica, não subjetiva, porque aquilo que é subjetivo depende da opinião. É o que eu acho. O que eu acho não vale nada. Não vale nada, eu quero dizer, no que diz respeito a estabelecer uma regra bíblica. Agora, se aquilo que eu digo que eu acho está de acordo com o que a Bíblia diz, ok, isso então deve ser levado em consideração. Mas não vale nada, como eu expus, eu quero dizer, não vale nada como um objetivo, um critério objetivo, como um mandamento, se isso está baseado apenas na minha opinião. Você está entendendo? Quero que fique claro. Porque, digamos que amanhã eu chegue em você e diga, olha, a minha opinião, eu acho que você não deve usar batom. Porque isso é artificial, é algo não natural. Você está fazendo algo antinatural. E você vai olhar para mim e vai dizer assim, moça, é a tua opinião. Eu respeito, é a tua opinião. Mas já pensou então se a minha opinião valesse como norma, regra, objetivo que você devesse valer? Não, não é assim que funcionam as coisas. O povo de Jeová é um povo livre, ele tem a liberdade, como já falei, não para libertinagem, não para excessos, não para escândalos. Qualquer pessoa sabe que existe um limiar entre o modesto e o escandaloso. Uma pessoa que passa um batom, ela pode fazer isso de modo modesto, mas pode ser escandaloso. A pessoa que faz um tipo de corte no cabelo pode ser modesto ou escandaloso. Uma pintura escandalosa ou equilibrada, o uso de joias e bijuterias equilibrado ou desequilibrado. O problema não está no uso que eu faço, o problema está no modo, no objetivo por detrás, no espírito em que eu estou usando ou fazendo determinada coisa. É importante que o povo de Deus seja competente para saber fazer distinções, porque nós não podemos sempre estar indo pela cabeça dos outros. É a síndrome da boiada, né? Da manada, que já foi até mesmo feito uma reportagem falando a respeito de como é que funciona isso, né?
um dos bois do gado de um senhor, em certa região, agora não me recordo, ele foi caminhando rumo, né, a um despenhadeiro, provavelmente tinha névoa, alguma coisa assim, e o restante da manada foi atrás. E chegando no despenhadeiro, ele despencou abaixo, o resto foi tudo. Quer dizer, o pessoal é mais ou menos assim, eles seguem a manada. E não é assim que os cristãos devem ser. Lembre-se dos bereanos. A Bíblia diz, o apóstolo ali escrevendo, fala que ele elogiou os de Bereia mais do que os de Tessalônica. E por quê? Porque eles comparavam aquilo que era chegado a eles por meio das cartas dos apóstolos com o que as escrituras hebraicas diziam. Eles tinham a Bíblia hebraica. E eles comparavam aquilo que os apóstolos diziam pelas cartas com o que eles já tinham, que era a Bíblia hebraica. Para comprovar se tinha lógica, razoabilidade, se era sensato, equilibrado aquilo. Então veja, nós temos de fazer o mesmo. E uma vez que nós temos das escrituras e das publicações do corpo governante, nós estamos aqui deixando claro, o corpo governante é aqueles designados por Jeová para nos orientar. E nós temos das publicações do corpo governante alguma proibição quanto ao uso de barba? Não há. Não há. Você não encontra. Você encontra uma sugestão, uma orientação, mas não se encontra ali nenhuma obrigatoriedade de não fazer uso, ou uma objeção. Se houvesse algo de pecaminoso ou de errado, não haveria irmãos que fariam uso em outras regiões. Porque o pecado, ele não é regional. O pecado não é circunstancial à cultura ou ao território. Não, o pecado aqui é pecado no Japão. O pecado aqui no Brasil é pecado nos Estados Unidos. Enfim, pecado é pecado. É pecado no céu. É pecado em todos os locais. Pecado é errar o alvo. Será que alguém erra o alvo por optar por usar barba? É óbvio que só errará se, no seu uso da barba, ele estiver fazendo isso de uma forma a detrair da mensagem divina, a detrair do Evangelho. Mas isso só será feito se for uma pessoa descuidada, se for uma pessoa desequilibrada, mas isso ele pode fazer também no uso da roupa, no uso do cabelo, no escutar música, na maneira de agir, de se vestir, enfim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a questão é, se nós utilizarmos a cultura local para dizer que com base na cultura local não seria correto fazermos uso de barba, nós vamos ter que estabelecer um motivo para isso. Por quê? É a cultura local a base da nossa vida cristã? Não, não é. Atualmente, por exemplo, no Brasil, vamos usar o Brasil como exemplo, alguém que tem barba, que faz uso de barba, ele é associado a algum tipo de terrorista? Ele é associado a algum tipo específico de sistema político? Ele é automaticamente associado a alguém que é mau, que não é cristão? Não, isso é falso. Afirmar isso é ser falso com a realidade presente. Por que nós seríamos falsos com a realidade? Por que tentaríamos, sob o prejuízo de sermos encarados como fanáticos, tolos, retrógrados, e não só isso, por que seríamos prejudicados ou teríamos o risco de sermos taxados de pessoas que não raciocinam, nos utilizando de um parâmetro totalmente sem base, tal como o de cultura local? Então veja, há irmãos que usam barba em várias regiões do mundo. Esses irmãos são nossos irmãos. Você pode não gostar que eles façam uso de barba, ou de bigode, enfim, mas eles fazem e são livres para isso. A Bíblia diz claramente que houve períodos no princípio do cristianismo onde irmãos estavam optando por Paulo, por Apolo. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo e Apolo e Pedro deixaram claro o que são, o que nós somos, só ministros. A Bíblia é a realidade. A Bíblia é o objetivo. Porque se nós quisermos ser sensatos, nós temos que seguir o conselho que está nesse texto. Lá diz o seguinte, para não ficarmos a favor de um nem contra outros, ele disse, aplique a si mesmo esse princípio bíblico. Não vardes além das coisas que estão escritas. E o que é não ir além das coisas que estão escritas? É simples. A Bíblia proíbe? É colocada em luz desfavorável? Não, não é. Então não é errado. Então não é errado. Ela pode se tornar errado, mas a partir do momento que ela puder se tornar errada é porque um princípio bíblico está sendo violado ali.
Mas todos hão de concordar que não há absolutamente nenhum princípio bíblico que está sendo violado quando uma pessoa opta por fazer uso da barba ou opta por fazer uso do bigode. Não há nenhum princípio bíblico sendo violado. Portanto, dizer que isso é errado, que fazer uso da barba é errado, que ter barba, uma barba bem cuidada e modesta, impedirá alguém de ser batizado ou de progredir na fé dentro da organização, isso é tão falso quanto pregar doutrinas como a Trindade, como o inferno de fogo, é tão falso quanto estes. Porque você está promovendo algo que não é bíblico. E você com certeza não quer isso. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado quando você expor a sua opinião. Porque a sua opinião ela pode até ser válida, mas a sua opinião sim pode fazer alguém tropeçar, impedir alguém de progredir na fé, impedir alguém de se batizar, impedir alguém de progredir, alguém pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso. Porque é exatamente isso que você faz quando você estabelece um parâmetro não bíblico para avaliação de quem está apto a isso ou aquilo. Então veja, se uma pessoa começar a determinar, baseado nas suas opiniões, no seu gosto pessoal, ou até mesmo na cultura local, se uma pessoa está apta ou não para fazer isso ou aquilo, ela pode estar cometendo esse grave erro. E infelizmente, algumas pessoas estão utilizando ainda desse critério. E isso é extremamente prejudicial. Então veja, esse áudio ele foi feito não para dizer que você deve fazer uso de barba ou de bigode, não. Esse áudio foi feito para deixar claro para você que não há absolutamente nenhuma proibição bíblica. Nós seguimos a Bíblia, nós somos bereanos, nós seguimos o que está nas Escrituras. Não há nenhuma publicação que diga que não se possa fazer uso. Não há. Há orientações nesse sentido? Sim, há. Mas isso está restrito às congregações locais. Talvez em alguma congregação, um ancião oriente um irmão a não fazer uso da barba. Esse irmão fará uso da barba depois dessa orientação do ancião? Isso cabe a ele decidir. Não há nenhum meio pelo qual o ancião possa impedir esse estudante de progredir e se batizar se ele optar por fazer uso da barba. Não há. Se isso acontecer, você deve contatar a sede em Betel. Simples assim. E então especificar que você está sendo cerceado de servir a Jeová, de seguir a Jeová, simplesmente por algo arbitrário, não determinado nas Escrituras como errado ou pecaminoso. Agora, se você decidir seguir, faça isso. A orientação você pode seguir. Mais importante que uma barba é o serviço a Jeová. É a nossa fraternidade, nossa unidade. Lembre-se que a nossa unidade ela está acima da subjetividade. O que eu acho pode ser diferente do que muitas vezes é ensinado normativamente. Eu vou criar uma panelinha, eu vou criar um grupinho para começar a disseminar minhas ideias? Óbvio que não, isso é sectarismo. Isso deve ser punido com a expulsão. Deve ser punido com uma forte advertência. O que você deve entender é que a sua opinião é sua e guarde para si. Se ela difere daquela que é normativa, espere em Jeová. Espere em Jeová. Obviamente que as coisas não ocorrem de um modo perfeito numa organização que é imperfeita. O broadcasting de novembro, se eu não estou enganado, de 2016, o irmão fala, essa organização é imperfeita, mas ela é a melhor organização imperfeita que há na Terra. Desculpa, irmãos, na verdade é agosto de 2016. Então veja, se você está disposto a fazer a vontade de Jeová, siga as orientações dentro do que lhe é possível. E naquilo que a Bíblia não traz uma norma determinativa, objetivo, mandamento, você está livre, com base na sua consciência, para optar fazer ou não fazer, de modo equilibrado, sempre visando o benefício dos outros. E isso vale para os dois lados. Você não pode usar isso como caráter só para defender a sua visão. Não, você tem que analisar que serve para os dois lados. Tanto para aqueles que discordam, ou que concordam, ou que acham que é passível ou não de ser usado ou não, enfim. Entenda, a página não promove com essas publicações, onde há fotos de irmãos que usam barba, que você deva fazer uso. Não, muito pelo contrário. Essas postagens são para mostrar nossa diversidade. E há diversidade entre os do povo de Jeová. Agora, se você vai fazer uso ou não, isso é uma opinião pessoal. Isso é uma decisão pessoal, uma escolha. O que seria extremamente negativo, de fato seria extremamente anticristão, é alguém, e isso infelizmente acontece, chegar nos comentários, onde há fotos assim,
e dizer quem faz uso da barba não segue a orientação, quem faz uso da barba não é cristão, essas pessoas não são cristãs, é feio, passa uma imagem de desleixo, passa uma imagem de sujo. Veja, irmãos, quando você fala isso, essa é exatamente a expressão que você está usando com relação a esses irmãos que fazem uso da barba em outros locais, ou mesmo no Brasil, que optam por fazer uso. Por que você está falando assim dos seus irmãos? Por que você fala que seus irmãos são sujos, são desleixados? Sendo que a imagem que nós vemos desses irmãos é de esmero, é de capricho, é de pureza, de beleza. Isso demonstra um grau de alienação mental tal que simplesmente não é condizente com os do povo de Jeová. Um povo que lê, um povo que supostamente era para ser um povo mais erudito, né, que lê, que pesquisa, ter esse tipo de comportamento. Isso é lamentável. Eu só posso crer o seguinte: não são verdadeiros convertidos ou são apóstatas disfarçados. Porque uma testemunha de Jeová não agiria assim. Uma verdadeira testemunha de Jeová não agiria assim. Então prestem atenção. Sejam equilibrados e sensatos. Sigam a Jeová, sigam a Deus, sigam o que a Bíblia diz. E naquilo que a Bíblia nos dá margem para a liberdade de optar, de escolher, onde não há um mandamento específico, façam isso com amor, visando o benefício dos seus irmãos. Eu espero sinceramente que esse áudio possa ajudar vocês a terem um pouco mais de sensatez. Eu não falo isso a todos, porque a maior parte de nossos irmãos são maduros, equilibrados. Mas ainda há uma pequena minoria que precisa sair do leite espiritual e crescer com alimento sólido. Precisa gerar dentes, está na hora de crescer. Deixar a criancice, como o apóstolo Paulo disse. Quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança. Mas quando me tornei homem, eu deixei as coisas de criança. Espero que algumas crianças entre nós passem a se tornar homens o mais rápido possível, a fim de que não caiam no laço do diabo.